Pode se sentar. Abram suas Bíblias no livro de Salomão, Provérbios, capítulo 1, versos 20 a 33. Provérbios 1, capítulo, versos 20 a 33. Nós iniciamos a pregação, a série de pregações do livro de Provérbios, e esta é a terceira pregação que já temos neste livro. Um livro que nos ensina muito a respeito da sabedoria e do temor a Deus. Vamos ler com atenção e que o Senhor fale conosco nesta manhã. Diz assim o verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças, levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras, que são as seguintes. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua instrução. Obrigado porque, por meio dela, o Senhor nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Recentemente eu vi no YouTube um desafio, um teste chamado Teste do Marshmallow. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, mas é muito interessante. Há uma experiência feita com algumas crianças pequenas de talvez 5, 6, 7 anos, e eles são colocados numa sala, sem ninguém mais, e tem uma mesa em frente deles com um prato, e dentro desse prato um marshmallow. E uma senhora que está ali fazendo o teste instrui a cada uma dessas crianças dizendo: se você ficar com esse marshmallow aqui durante tanto tempo, sem tocar, sem comer, você vai receber 2 marshmallows no final. E então é muito interessante, porque a gente fica como a terceira pessoa observando o que aquelas crianças irão fazer. É muito interessante, porque a câmera vai trocando aos poucos as imagens, fazendo alguns flashes de um e outro, e aí a criança fica lá, uma fica olhando para aquele marshmallow, fica olhando com os olhos grandes, a outra pega o marshmallow, começa a olhar, põe de volta. Tem uma criança que começa a passar o dedinho no marshmallow e colocar na língua para sentir o sabor.
E parece que a coisa vai ficando um pouco mais intensa, e aos pouquinhos a gente percebe que cada uma das crianças, de alguma maneira, vai beliscando aqueles pequenos marshmallows. Mas tem um que é muito interessante, parece que ele é o que consegue resistir. Ele chega muito próximo do marshmallow, mas ele resiste, e no final, então, quando acaba o teste, chega a professora dele e dá para ele 2 marshmallows, e é muito interessante, porque a reação final, irmãos, é muito cômica. Sabe aquele esquilo que coloca todas as nozes nas bochechas? Ele coloca os 2 ao mesmo tempo e parece que saboreia a coisa mais gostosa do mundo. Aquela ânsia, aquela expectativa de provar algo tão gostoso, finalmente é recompensado. O texto que hoje nós vamos tratar lida um pouco com essas questões, esses testes de marshmallow. E hoje nós vamos ver, em resumo, como a sabedoria de Deus nos chama, como o nosso coração reage e quais são as consequências deste amor à sabedoria de Deus. Mais uma vez, hoje nós vamos ver como a sabedoria nos chama, como nós reagimos diante desse chamado da sabedoria e quais são as consequências do amor à sabedoria. Então, vamos ler a primeira parte novamente. Nós vamos fazer a seguinte estrutura aqui, dos versos 20 a 23, nós vamos tratar sobre o apelo da sabedoria, dos versos 24 a 31, a rejeição da sabedoria, e, finalmente, no terceiro ponto, o conforto da sabedoria, versos 32 e 33. Então, leamos os versos 20 a 23 sobre o apelo da sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades, e profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. Algumas definições importantíssimas para entender este livro e entender o que Deus quer nos ensinar aqui. Assim como nesse versículo 20, onde a sabedoria aparece como uma pessoa clamando, nós temos também acontecendo exatamente isso no capítulo 8 e no capítulo 9, onde a própria sabedoria discursa e nos chama a ouvi-la. E a forma como está escrita aqui, no original, é uma forma que demonstra a sabedoria por excelência. É a sabedoria completa, é toda a sabedoria. E a gente sabe isso porque alguns estudiosos falam que a maneira como isso foi escrito, ela está escrito no plural aqui, ela demonstra a sabedoria no seu todo. Tem a ver com a própria sabedoria divina, na sua forma completa, integral e plena. Mas vejam que essa sabedoria aqui no texto, ela grita. Talvez nós pudéssemos pensar que esse gritar aqui seja como a mãe chamando o filho para vir para o almoço, ou algum tipo de grito nesse aspecto. E quando nós observamos as diversas vezes que essa palavra aparece no texto bíblico, esse clamar, esse gritar, ou nós vemos no texto bíblico textos relacionados com júbilo a Deus, ou coisas que estão relacionadas a um profundo lamento. Esse clamor aqui, simplesmente, então, significa um sentimento profundo e intenso. É algo que não é simplesmente um gritar que vem do som da voz, mas é algo que vem das entranhas, é um clamor profundo. É esse o grito, é esse o clamor da sabedoria aqui. O nosso Senhor Jesus, lá em João 7, versículo 37, não precisam abrir lá, algumas versões diz que ele clamava, ele exclamou com um profundo choro. É um clamor, de fato, que vem
com toda a emoção junto dela. É um clamor profundo. E quem são? Quem é o auditório? Quem são os ouvintes deste clamor? O texto nos dá algumas informações. Se vocês olharem para o texto, nós vamos ver que a sabedoria clama nas praças, nas ruas, nos altos muros, nas portas. A ideia que se passa aqui é que a sabedoria clama para vários tipos de auditório, ou de pessoas, ou de público-alvo. As praças, as ruas seriam o povo, o povão. Nos altos muros, alguns entendem aqui que poderiam ser nos palácios, poderiam ser naquelas pessoas que são os nobres. Nas portas, era normalmente o local de reuniões públicas, onde os anciãos e os magistrados julgavam. Então, esse chamado é um chamado para todos os tipos de pessoas de uma sociedade, no caso aqui, do povo de Deus. Deus está chamando o homem comum, a mulher comum, aqueles que estão com tarefas de supervisão e aqueles que são juízes, aqueles que têm poder de julgar. Todos aqui, então, são chamados a ouvir. A pergunta é, será que entre nós temos aqui, nesse auditório aqui, nesse salão, pessoas comuns? Pessoas que têm altos postos? Pessoas que são já mais anciãos e são buscadas para ajudar a julgar alguma situação? Sim. Se você está aqui, você está dentro de um desses grupos. E esse clamor da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, é feito a você. Por isso, preste muito atenção. Mas no meio deste povo, nós temos, então, aqueles a quem especificamente a sabedoria tem como seu alvo. E, de alguma maneira, nós nos enquadramos em algum grau, em algum desses grupos. O primeiro grupo é o grupo dos nécios. O segundo é o grupo dos escarnecedores. E o terceiro é o grupo dos loucos. Nécios, escarnecedores e loucos. O que quer dizer isso? A gente olha para a palavra de Deus, até são palavras que não são muito usuais no nosso vocabulário do dia a dia, a não ser a última palavra, loucos. Mas você não vê alguém xingando ou falando para o outro, você é um nécio, você é um escarnecedor. A palavra zombador talvez encaixe melhor aqui, né, para quem é escarnecedor. Mas então, o que são esses três tipos de pessoas e como nós podemos aprender a partir desses três modelos aqui? Primeiro, o nécio. O nécio é aquele que não mede a consequência dos seus atos. É aquele que age sem pensar. É aquele que fala sem pensar antes o que vai dizer. É aquele que simplesmente acredita rapidamente em qualquer coisa. Ele dá crédito a qualquer palavra. Provérbios 14:15 afirma que esse nécio dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, nós poderemos classificar o nécio como aquela pessoa que tem uma falta de prudência. Aquele que atravessaria uma rua sem olhar para os lados e que poderia ser atropelado por falta de atenção. Nós, muitas vezes, cometemos esses tipos de deslizes que podem ser fatais. Falamos palavras na hora errada. Agimos no impulso das nossas emoções. E quando nós fazemos assim, nós somos nécios. Nós somos imaturos, porque não aprendemos a prudência. O segundo grupo é o grupo dos escarnecedores. Escarnecedor, e vários textos, se a gente for ver essa palavra onde ela aparece nos seus contextos, por exemplo, Provérbios 9:7, demonstra aquele que não aceita ser corrigido. Sabe aquela pessoa que fica rindo o tempo todo, acha graça de tudo, e ela não leva a vida a sério em nenhum momento? Ela não consegue entender que existem momentos de seriedade na vida, momentos onde há coisas graves a pensar. O escarnecedor é aquele que leva sempre a vida na flauta,
Já viram essa expressão? É uma expressão do sul do Brasil. É um flautista mor. Ele não quer saber de nada. Ele não quer que ninguém diga o que ele deve fazer. Ele quer levar a vida como ele quer. Esse é o escarnecedor. Ele não aceita correção. Ele não aceita ser disciplinado. E os loucos, o último grupo. Essa palavra aqui é muito interessante na Bíblia porque ela está relacionada com uma outra palavra que parece que não tem nada a ver. A constelação de Órion tem a ver com loucos, sabiam, irmãos? A palavra loucos, ela é Kesil, no hebraico, e a constelação de Órion também era chamada com esse nome. E por que muitos estudiosos acham que isso quer dizer alguém que é louco? Ela aparece também, por exemplo, lá em Jeremias 10, 9, para se referir a pedaços de madeiras ocos. E juntando todas essas informações, a ideia que se chega é que o louco é aquele que cria uma imagem sobre algo e acredita naquilo. Ele é levado por ilusões do seu próprio coração. Então, aqueles que acreditavam na astrologia, que os astros é que guiavam a nossa vida, e que eles tinham alguma coisa a ver conosco, essas estrelas, essas constelações, eles fundamentavam, então, um sistema de vida baseado nessas coisas aparentes. E Jeremias coloca também essa palavra como um pedaço de madeira oco e seco. E muitos dizem muitos estudiosos falam que essa mesma ideia de invertebrados sem ossos também tem a ver com isso. Então, juntando essas ideias todas, é alguém que acredita numa aparência externa das coisas e cria, então, um sistema de crenças baseado em imagens da sua própria imaginação. É como enxergar imagens na nuvem. Você olha para a nuvem e você acha que está realmente vendo o Mickey nas nuvens. Mas você não está vendo o Mickey, você está vendo as nuvens. Então, os loucos são aqueles que querem ver coisas ou acham que estão vendo coisas que não está, de fato, fundamentado na verdade. Então, nós temos esses três grupos aqui: nécios, escarnecedor e loucos. Nós também somos rápidos em criar sistemas, como esses loucos, né? Achando que é possível, às vezes, interpretar o mundo segundo as nossas ilusões. E nós vamos retomar isso no final desse sermão. Então, algumas aplicações aqui. Deus nos chama de diversos modos. A sabedoria está clamando. Ela está clamando agora, nesse instante, agora, nesse púlpito, através da palavra que está sendo pregada. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós não deveríamos fazer pouco caso desse chamado de Deus. E isso não tem muito a ver tanto com a retórica do pregador. Tem pregador que é mais emotivo, tem uns que mexem mais as mãos, tem outros que quase não mexem. Mas não é esse o aspecto que a gente deve considerar. Quando a palavra de Deus está sendo aberta, lida e exposta, especialmente no dia do Senhor, onde Deus mesmo está falando com a sua igreja, aqui ela está clamando. Você faz pouco caso de como Deus está chamando você hoje, nesta manhã? Como veio o seu coração preparado para ouvi-lo? A sua própria consciência daquilo que você já conhece da palavra de Deus. E alguns chamam que a nossa consciência é o vigário de Deus. Quando nós sabemos aquilo que a palavra de Deus nos instrui, ou pela própria revelação geral que Deus nos colocou no coração, através da sua imagem em nós. Ali Deus está clamando. Ninguém está isento desse chamado. Uma aplicação evangelística é que esse mesmo chamado, onde a sabedoria sai, aquela imagem que ela está andando por cima dos muros, por meio das praças e nos portões, nos chama também a pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Se esse clamor está realmente fazendo diferença na sua vida e você conhece a seriedade da palavra de Deus, então, de alguma maneira, nós devemos nos juntar nessa trupe da sabedoria. Mas, por oposição, então, nós temos aqui a definição do pecado. Vejam que tanto o nécio
como o escarnecedor quanto o louco são identificados por alguns verbos: amar, desejar e aborrecer. O nécio ama ser imaturo, ele ama esse tipo de vida. Aquele que é o zombador, ele deseja viver assim. E aquele que é louco, ele não quer saber nada a respeito de alguma outra forma de entender a vida. Então, ele aborrece qualquer conhecimento que choque com o seu. Então, os nossos afetos demonstram como estão os nossos corações diante de Deus. Então, percebam, irmãos, que a sabedoria de Deus mostra, em primeiro lugar, que o nosso problema não é primeiramente intelectual, não é uma questão de falta de raciocínio. Embora o pecado tenha afetado, sim, a nossa mente, mas tem a ver com os nossos afetos, os nossos desejos. Que amores, que desejos ou coisas que você evita que lhe tem caracterizado. Porque, percebam, o nécio é caracterizado por alguém que ama viver como um nécio. O zombador, o escarnecedor, quando você olha para ele, então você o identifica como um zombador, um escarnecedor. Um louco, segundo os princípios que a gente falou aqui, ele é identificado por alguém que acredita num sistema de vida assim. Por exemplo, um vegano. Esses dias eu recebi um vídeo de coisas malucas que o pessoal está fazendo sobre implicações a partir do veganismo. É coisa maluca, gente. Está virando uma religião isso. Mas a pessoa piamente acredita naquilo. O que é que tem caracterizado você? Quando as pessoas olham para você, você é visto como alguém que é nécio, alguém imaturo? Você é visto como alguém que, de fato, ama a palavra de Deus? Veja aqui o versículo 23. Ele diz: atentai para a minha repreensão, para a minha correção. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus está chamando esse quadro de pessoas, e aqui nós vemos um chamado de esperança ainda, um apelo. Ou seja, há esperança ainda. Se nós estamos em algum espectro dentro desses grupos, ainda assim há um chamado de Deus. E nós somos chamados a buscar na palavra e no seu Espírito. Importante isso, irmãos. Sempre, quando vemos na palavra de Deus, palavra e Espírito, essas duas coisas andam juntas. Se queremos ser verdadeiramente sábios, precisamos da palavra de Deus e do seu Santo Espírito. Não adianta apenas desejarmos o conhecimento da palavra sem a transformação do Espírito, ou supostamente desejar apenas o seu Espírito, desprezando a palavra. Nós não devemos separar aquilo que Deus juntou. Mas faltou uma expressão aqui que nós não tratamos. A expressãozinha, até quando? Percebam que o texto diz, até quando? É isso que nós vamos ver no nosso segundo ponto. Vamos ler agora dos versos 24 a 31. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aqui nós vamos ver, então, sobre a rejeição da sabedoria em dois aspectos.
A ideia que o texto nos passa aqui é de pessoas que estão andando na beira de um penhasco, na beira de um abismo, estão correndo, brincando ali, achando que nada de mal vai acontecer para elas. Elas estão ouvindo a sabedoria dizer, olha, cuidado, não corra aí perto, cuidado, você pode cair. Aqueles tipos de apelo, especialmente imagina se você é um pai que tem um filho e a sua filhinha, ou seu filhinho pequeno está correndo ali na beira do abismo, numa altura onde ela está correndo perigo de vida, e você clama esse seu filho, não só com um clamor audível, como falamos antes, mas com uma real preocupação. E você chama do fundo do seu coração, esperando que ela ouça o seu chamado, porque se ela der um passo a mais, ela estará com a sua vida aniquilada. Há uma história que certa vez ouvi, de que uma criança foi salva de ser atropelada porque ela foi muito bem ensinada pelos seus pais de que quando não é não. E ela estava próximo de atravessar a rua. E seu pai mandou ela parar. Ela não perguntou por quê, não questionou, ela simplesmente parou. E aquilo salvou a sua vida. Esse texto agora que acabamos de ler mostra exatamente o perigo de estarmos brincando enquanto Deus está nos chamando. O primeiro ponto que nós vimos aqui é que o chamado da sabedoria é uma disciplina instrutiva. Ela nos instrui, ela nos ensina. Mas, pelo quadro que acabamos de ver aqui, que é trágico, alguns verbos que aparecem aqui mostram que esse chamado, a disciplina instrutiva de Deus, ele pode ser recusado, não atendido, rejeitado e não desejado. São os verbos que o texto coloca aqui para essa reação ou rejeição à sabedoria. Interessante que o verbo não atendido, não atender, a ideia é alguém que não se inclinou perante alguém que tinha autoridade sobre você. Você simplesmente virou as costas e se foi. E Deus age de maneira contundente. Ele diz que ele clama e que ele ainda faz um gesto. Sabe quando alguém está falando, como um pregador agora, que levanta a mão e está dizendo, isso aqui é importante, preste atenção. Quando nós usamos mais formas de expressar aquilo que é importante, Deus está dizendo, eu clamo, eu estendo a minha mão, eu aviso a você, mas você não está me dando atenção. Rejeitar esse chamado, então, como vamos ver aqui, como acabamos de ver, é ofensivo e traz consequências. Rejeitar o chamado da sabedoria de Deus traz consequências temporais e finais. Mas vamos falar primeiramente aqui das consequências finais, que é a primeira aplicação direta que esse texto aqui nos dá. Um texto que nos ajuda a entender essas consequências finais, quer dizer, imediatas daquilo que pode vir a acontecer, está lá em Provérbios 29, versículo 1, que diz assim, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Novamente, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Talvez essa ideia fique um pouco estranha na nossa cultura. O que uma coisa tem a ver com a outra? Cerviz, essa parte aqui da nossa coluna de trás, que ajuda a gente a mexer o pescoço. Mas quando nós vemos que a sabedoria está chamando, a reação que o texto coloca para nós é uma reação física. O arrependimento, no Antigo Testamento, é aquela ideia onde você se vira. Você se vira com o seu olhar, com os seus olhos, com os seus ouvidos. Você dá plena atenção àquele que está lhe chamando. Sabe quando alguém lhe chama e você não quer dar bola? Quando você está ouvindo alguém chamar você e você endurece a sua cerviz, você não quer olhar para o lado, você não quer olhar para trás, você não quer ver aquela pessoa. É essa a ideia que Deus está chamando, mas você não quer virar-se a Ele e reconhecer esse chamado.
esta consequência final, o nosso Senhor já falou lá no Sermão do Monte. Mateus 7, 25 e 27 diz o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra a casa, e ela desabou. Observação das palavras finais de Jesus: sendo grande a sua ruína. É a mesma imagem que a gente vê aqui. É uma tempestade que vem, é algo forte que nos acomete e, de repente, não tem mais saída. E aqui cabe uma aplicação muito interessante e popular que nós precisamos contrapor. E eu entendo. Muitas pessoas falam assim, não, mas apesar de ele ter vivido uma vida assim tão distante do Senhor, lembra do ladrão da cruz? Na última hora, ele foi salvo. Eu temo que muitas vezes nós criamos uma teologia de exceção, como se fosse geral para todos os casos. Se a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, parece que a regra é, se você rejeitou a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, durante toda a sua vida, vai chegar um momento onde essa oportunidade não lhe será mais dada. Então, muitos baseiam a sua vida numa exceção que Deus pode fazer. Eu não estou dizendo, nós não podemos dizer que Deus não possa converter alguém na sua última hora. Deus pode fazer isso, como Ele fez, sim, com o ladrão da cruz. Mas essa é a exceção à regra. Alguém que é caracterizado na sua vida por viver como um nécio, um escarnecedor e um louco, alguém que é imaturo, alguém que não mede as consequências das suas ações e que despreza o conhecimento de Deus, pode chegar o tempo que não há mais tempo. Acabou a oportunidade. Então, cuidado, irmãos. Não baseiem as suas vidas nas exceções que Deus pode fazer. As exceções, Deus pode fazer. Cabe a nós a nossa responsabilidade e levar com muita seriedade a palavra de Deus. O contrário é exatamente colocar o Senhor à prova. É tentar o nosso Deus. Viver perigosamente, confiando na exceção, é colocar Deus à prova. É tentar. E o que está reservado para alguém que vive assim, os termos são fortíssimos. Terror, perdição, angústia e aperto. Você tem levado a palavra de Deus de maneira leviana? Criado uma teologia do ladrão da cruz? Que Deus vai te salvar na última hora? Esse não é o parâmetro das Escrituras. O parâmetro das Escrituras é ouça enquanto há tempo. Porque pode chegar um momento onde Deus retira a sua mão. Uma outra consequência são consequências temporais. Nós falamos das finais, daquelas onde não há mais solução, onde Deus simplesmente impetra o seu juízo. Nós temos, assim como nós temos a disciplina instrutiva da sabedoria de Deus, onde nós temos também a disciplina punitiva, onde nós somos exterminados perante Deus, no seu juízo, seja aqui nesta terra ou no julgamento final, nós temos ainda o que nós podemos chamar de disciplina instrutiva corretiva. E essa é uma aplicação deduzida desse texto. Eu gostaria de ler aqui para vocês, irmãos, um trecho da nossa confissão, capítulo 18, verso 4, que fala a respeito de crentes que muitas vezes são crente Raimundo, um pé aqui e um pé no mundo. Okay? Diz assim, nada contra os Raimundos, por favor, gente. Okay? Por diversos modos, estou lendo a confissão, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída, interrompida, negligenciando a conservação dela. Por quê? Caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas, e não tenham luz mesmo os que o temem. Contudo,
Aqui vem a esperança, né? Eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. De forma resumida, a confissão aqui está dizendo que é possível crentes, porque se afastam da sabedoria de Deus, passarem por apertos. E, às vezes, por consequência mesmo, Deus permite que eles experimentem alguns marshmallows antes do tempo, coisas que eles não deveriam provar. Deus permite que eles vivam de uma maneira imatura, que eles acreditem nos seus próprios sistemas de fé ou alguma coisa assim. Deus muitas vezes permite, mas essa é uma permissão, vamos dizer assim, guiada, limitada. Sabe como às vezes você pode permitir que o seu filho acabe, às vezes, se queimando um pouquinho, ou você percebe, dá para ele uma pequena sensação do que poderia acontecer? Parece que a confissão ela quer dizer isso. Deus permite, sim, que nós, às vezes, passemos por aperto, nós experimentemos um pouquinho o que é esse afastamento da presença de Deus. Pode ser que nós passemos por isso, muitas vezes por consequência dos nossos pecados, porque nós não os confessamos, porque nós não nos arrependemos verdadeiramente. Deus permite que isso aconteça, até que Deus também coloca um fim, um ponto. Até aqui basta. A história do filho pródigo, Deus permitiu que isso acontecesse, mas houve um fim nisso, e ele voltou. Então, sim, há uma disciplina instrutiva e corretiva. Dois exemplos disso que a gente vê na palavra do Senhor é em 1 Coríntios 11, 28 a 32, que fala a respeito de irmãos que tomavam a ceia de maneira indevida, que não estavam considerando, não estavam examinando os seus próprios pecados, e o resultado disso é que irmãos naquela comunidade estavam adoecendo. E é muito interessante que Tiago 5,16 também faz eco exatamente essa mesma situação. Se alguém entre vós está doente, ou confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sedes curados, a ideia é a mesma. É possível que Deus permita que você passe por situações mais difíceis, porque você não está levando a sua vida muito a sério, mas isso é uma disciplina corretiva. E, por fim, isso tudo pode ser gerado tanto para aquelas pessoas que têm uma consequência final, como para aquelas que têm uma consequência temporal, um pouco mais dentro da paciência de Deus, como fruto de um seguinte pensamento. É uma errônea ideia de Deus. Por desprezar a palavra de Deus sobre quem Deus é, muitas vezes nós podemos criar essa imagem louca de um outro Deus. Vejam só o que o bispo anglicano J.C. Ryle escreveu isso no século XIX. Cuidado com a fabricação de um Deus próprio, um Deus que é todo misericórdia, mas não juízo, um Deus que é todo amor, mas não santo, um Deus que tem um céu para todos, mas um inferno para ninguém, um Deus que pode permitir que o bem e o mal estejam lado a lado. Esse Deus é um ídolo de sua preferência, iguais aos ídolos dos templos egípcios. As mãos da sua própria fantasia e sentimentalismo o fizeram. Esse não é o Deus da Bíblia. Então, quando nós lemos esse relato, parece que muitas pessoas, quando ouvem o chamado da sabedoria de Deus, acham que Deus é só misericórdia, que Deus é só amor. E outra coisa interessante, vejam a parte finalzinho desse trecho, diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Vejam, é muito interessante que essas pessoas que estão descritas aqui, no final, elas clamam a Deus, mas Deus não as atende. Elas buscam o Senhor, mas Deus não se dá a elas. Então, a gente percebe aqui que, num primeiro momento, eles rejeitaram o chamado, e na hora do aperto,
elas buscam a Deus. Novamente, aqui, então, fica aquela teologia do ladrão da cruz exposta. Porque aqui diz que se durante toda a vida você viu o chamado de Deus e na última hora você clamar, pode ser que esse seu clamor seja rejeitado, porque você rejeitou a palavra de Deus toda a sua vida. Então, isso nos leva a não usar Deus como um amuleto. Nós, na hora do aperto, até o ateu, né? Ele lembra de Deus. E ele quer usar Deus. Quer dizer, tá bom, se existe essa coisa de Deus, então, muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Nós achamos que Jesus é aquele hippie do paz e amor, e aí a gente apela na última hora para Jesus. Mas o texto nos dá esse sério alerta de que não é possível manipular Deus. E Deus, ele é irônico, ele diz, vocês não me ouviram quando eu chamei, agora vocês vêm a mim? Agora vocês querem que eu faça alguma coisa? Vocês vão enfrentar o fruto dos desejos do coração de vocês. Aqui diz que a oportunidade foi dada, mas o tempo foi esgotado. E aqui a gente vê uma diferença entre arrependimento sincero e remorso. Remorso é um sentimento ruim de que algo que não deveria acontecer, aconteceu. E é apenas isso. Arrependimento é quando eu, de fato, viro a minha cerviz ao Senhor, suplico a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que eu sou nécio nos meus caminhos, eu reconheço que muitas vezes não quis ser corrigido, eu reconheço que muitas vezes criei um sistema louco para interpretar a vida, mas, Senhor, me livra disso. Não é um clamor de desespero, usando Deus como um amuleto. E isso nos leva para o nosso último ponto. Graças a Deus, a esperança confortadora. O conforto da sabedoria é o nosso último ponto. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse capítulo ele encerra com um resumo do contraste entre nécios e loucos versus os discípulos da sabedoria. E, mais uma vez, aqui nós lembramos das palavras do nosso Senhor. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por que o caminho largo aqui pode ser comparado com essa expressão? A sua impressão de bem-estar. Vejam que forma interessante que a Bíblia coloca aqui. Que essas pessoas que rejeitam a palavra de Deus, elas têm uma impressão de bem-estar. De cara aqui, a gente já pode entender que o que você sente não é parâmetro para que você ache que está bem. Impressão de bem-estar, muitos de nós podemos ter. E é interessante que Deus diz que eles têm essa impressão, e, de certa maneira, é o que Deus dá a eles. E uma aplicação disso é que o pecado distorce a realidade e faz até o pecador se orgulhar do que faz. Muitas vezes nós temos uma imagem distorcida da realidade, porque o pecado é aquilo que nos atrai. E por isso a gente começa, então, a criar um fundamento, um sistema de vida baseado naquilo que o pecado faz em nós. É uma coisa muito interessante, em geral, as pessoas que começam a distorcer a palavra de Deus, em primeiro lugar, começaram a dar ouvidos às tentações dos seus pecados. Em geral, é isso que acontece. E por causa disso, ela começa, então, a alterar a interpretação da Escritura, para que ela seja mais favorável ao estilo de vida. Então, ela tem uma impressão que ela está bem, ela precisa adequar as coisas para que essa impressão de bem-estar seja coerente, inclusive, com aquilo que ela professa, se ela for supostamente cristã. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que isso é apenas uma impressão de bem-estar. O apóstolo Paulo ele nos dá um alerta
como vários que a gente tem nas Escrituras semelhante a esse. Olha só o que ele fala lá em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Da metade do 10 em diante, ele diz assim: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. De novo, porque rejeitaram o amor da verdade, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Novamente aqui, esse verbo que tem a ver com desejo, com afetos. Alguém que ama viver assim. A nossa confissão, ela fala que os não regenerados podem iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação. Esperança que perecerá. Essa é aquela fé temporária, aquela fé daquele que ficou feliz por receber o Evangelho, mas vieram os espinhos da vida e então o sufocaram. Faça um autoexame e perceba se de você que conhece a fé, não tem essa fé simplesmente temporária por alguma coisa que lhe atraiu no Evangelho, mas que não tem uma raiz profunda na videira. A consequência é de que nós que entendemos esse chamado da sabedoria, temos uma promessa, mas o que der ouvidos. A sabedoria está chamando para sair do caminho largo da imaturidade, da rebeldia e da sua própria ilusão do seu coração. E você terá segurança, tranquilidade e não haverá temor do mal. Essa ideia de seguro aqui, de estar seguro, é a ideia de um refúgio, um lugar muito bem protegido, intransponível. Tranquilo quer dizer que uma paz superabundante e sem temor do mal, aqui especialmente o mal moral, o mal do juízo de Deus. E a consequência, então, de ouvir a sabedoria e crer na sabedoria é que você vai habitar num lugar seguro e eterno. Se nós cremos que Jesus é aquele que nos salva, nos purifica dos nossos pecados, e não apenas isso, mas nos santifica, se nós desejamos esse Cristo completo, não aquele apenas que me dá a salvação, no sentido de retirar o juízo sobre a minha cabeça, mas que me dá uma vida de deleite e amor pela palavra e pelo sabor da sabedoria de Deus, então sim eu tenho essa promessa. Você tem percebido, quando não há conforto em sua vida, o que você faz? Você atende o chamado para habitar com o próprio maravilhoso conselheiro, aquele que é todo sabedoria, o Deus forte. Ele nos chama, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Se você tem se sentido muito aquém da palavra nesta manhã, e o objetivo da palavra é exatamente isso, não olhe para você mesmo, olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhe para o tamanho da sua fé. Olhe para aquele que é o Senhor, aquele que deu a sua vida para nos resgatar. A sabedoria por excelência, a palavra de Deus encarnada, o maravilhoso conselheiro veio até nós. Ele resistiu todos os marshmallows deste mundo, tendo em vista o mais saboroso banquete que viria da parte de Deus Pai. Por isso nós podemos concluir. A sabedoria veio pessoalmente até nós. Isso vai ficar cada vez mais evidente à medida que estudarmos o livro de Provérbios. Ela se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Viveu uma vida sem pecado, em que todo o seu prazer era a palavra de Deus. Ele anunciou o reino de Deus, chamou pecadores ao arrependimento. Convidou todos os que estão cansados e sobrecarregados em suas almas a virem a ela. Foi rejeitada pelos homens, veio para os seus e os seus não a receberam. Bradou o seu último suspiro na cruz do Calvário, em favor dos seus inimigos, enquanto muitos o chamando de louco, o zombavam. Mas após 3 dias ressurgiu dos mortos e agora dos muros da Jerusalém celestial
apela a todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, que se voltem para Ele enquanto é tempo. Quem pode saber quando será o seu último de vida? Você sabe? Pode ser hoje. E quem poderá resisti-lo no dia do juízo, quando os bodes rebeldes serão separados das ovelhas que foram santificadas no amor e obediência à voz do seu pastor? O chamado está sendo feito agora mesmo, a você que precisa amadurecer na fé e santidade. A você que precisa render-se à obediência ao Senhor. A você que tem se deixado iludir com suas ideias ou de outros, em vez de dar ouvidos às benditas e verdadeiras palavras do Senhor. Este é o apelo da sabedoria, o Verbo de Deus. Confie no Salvador e nas suas palavras. Nele você estará totalmente seguro hoje e na hora que estivermos diante do seu trono. Busque aquele que foi perfeito em sua maturidade, obediência e firmado nas palavras da vida eterna. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não troque a palavra de Deus, o próprio Cristo, por doces temporais que buscam apenas recompensas imediatas. Ele é o pão da vida que desceu dos céus, e agora nós estamos aguardando o mais excelente vinho das delícias eternas jamais provado. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti como aqueles que reconhecem que muitas vezes temos rejeitado o Teu chamado. Dá-nos verdadeiro arrependimento, Senhor, e confiança em Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Vamos ficar em pé.